Fala galera, tudo bem? Luiz Olivieri, vídeo novo no canal. Você deve ter percebido alguma diferença aqui na forma como a gente está fazendo a gravação do vídeo. Sim, é isso mesmo, nós estamos fazendo um podcast. Muitos seguidores do nosso canal têm feito reiteradamente esse pedido para que nós trouxéssemos alguns convidados, para que nós debatêssemos alguns temas relevantes para o direito, de uma maneira bem ilustrativa, bastante didática e bastante esclarecedora. Sempre lembrando que as conversas que a gente terá aqui nunca dispensam a conversa com seu advogado de confiança. E hoje meu convidado é você. Hoje, isso mesmo, eu vou falar com você numa abertura ainda aqui do nosso canal, da nossa nova proposta do podcast. Vou tratar de um assunto que tem trazido bastante repercussão no dia a dia das pessoas. Eu estou falando da revisão da vida toda. Meu Deus do céu. A revisão da vida toda praticamente é um pedido segundo o qual se fez a intenção de que todos os salários de contribuição anteriores a 1994 fossem inseridos na base de cálculo de benefícios previdenciários. E o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário, e aqui um grão de sal. Perceba bem que a tese fixada não fala apenas de aposentadoria. E aí temos duas correntes de pensamento. Corrente de pensamento A proposta do Supremo Tribunal Federal limitar-se a revisão de aposentadoria, tendo em vista os limites do pedido feito. O pedido feito se tratava as aposentadorias. Corrente de pensamento B. Como foi fixado o direito, a premissa segundo a qual todos os benefícios previdenciários, uma vez preenchidos os requisitos da revisão da vida toda, poderão ser majorados pela inserção desses salários anteriores a junho de 1994, anteriores ao plano real, na base de cálculo da concessão desse benefício, um auxílio acidente, um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria propriamente dita, como não houve a limitação, em tese, caberiam todos os benefícios nesse balaio. Benefício previdenciário, após a vigência da Lei 9876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, que tornou a regra transitória definitiva, tem direito de optar pela regra definitiva, acaso essa seja mais favorável. Então vamos lá, outro parênteses bem importante. A pessoa que recebeu o auxílio acidente após a reforma da Previdência de 2019, ou seja, que o fato gerador da aposentadoria, ou a concessão da aposentadoria, ou o fato gerador de eventual benefício previdenciário, leia-se, uma incapacidade parcial e permanente decorrente de doença ocupacional ou acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza, um auxílio-doença, uma aposentadoria feita pelas regras pós-reforma da Previdência de novembro de 2019, estão fora de cogitação quanto à possibilidade de eventual revisão da vida toda. Para aquelas pessoas que se aposentaram ou que tiveram a concessão de um benefício previdenciário, leia-se mais uma vez, vou repetir para vocês, auxílio acidente, auxílio doença ou aposentadoria de 2013, nós estamos em fevereiro de 2023, então estou falando 2013 aqui porque você tem que respeitar o prazo de 10 anos. Se você tem o gozo de benefício previdenciário há mais de 10 anos, você não tem direito à revisão da vida toda ou qualquer outro tipo de revisão, tendo em vista a decadência do direito que está previsto lá na Lei 8.213 de 91. Então, para aquelas pessoas que se aposentaram ou recebem um auxílio acidente há mais de 10 anos, tem direito à revisão da vida toda ou qualquer outro tipo de revisão, Luiz? Não tem. Outro grão de sal. Será que realmente vale a pena para todas as pessoas que trabalharam antes de 1994 fazer a revisão da vida toda? Depende. Você vai precisar, inevitavelmente, procurar um advogado da sua confiança para que você saiba, que você tire essa sua dúvida do seu caso concreto. Por quê, Luiz? Pelo seguinte,
Geralmente, é mais vantajoso obter um benefício para aquelas pessoas que tiveram os maiores salários antes de 1994 e após 1994 começaram a ter uma curva descendente no recebimento da sua contraprestação financeira e decorrente do trabalho. A remuneração ou o salário, como você quer entender. Para aquelas pessoas que tiveram os menores salários antes de 1994 e com o passar do tempo foram tendo salários maiores, às vezes pode não ser tão vantajoso assim. Sabe por quê? Vamos fazer uma conta. Isso aqui acabou até sendo previsto na reforma da Previdência que entrou em vigor aí em novembro de 2019, que foi uma facada nos contribuintes, nos aposentados, nos pensionistas. Antes, o auxílio acidente, no meu exemplo aqui, ele era feito o cálculo da seguinte maneira. Era os 80% maiores contribuições que o segurado tinha, atualizava-se monetariamente e cortava-se na metade. O auxílio acidente corresponderia a 50% da média das 80% maiores contribuições de todo o período contributivo entre 94 em diante. A partir da reforma da Previdência, isso mudou. Agora, o auxílio acidente é no valor de 50% do auxílio doença que a pessoa receberia, ou então da sua possível aposentadoria por invalidez, seja ela ocupacional ou seja ela previdenciária. Para aqueles que estão chegando agora e para aqueles que estão cochilando, a aposentadoria por incapacidade permanente, que era a antiga aposentadoria por invalidez, ela tem duas modalidades. Ela pode ser em decorrência de uma doença ocupacional, ou de uma doença do trabalho, de um acidente do trabalho, e ela pode ser da natureza previdenciária, que é aquela decorrente de um acidente de qualquer natureza, ou de uma doença de qualquer natureza que incapacite a pessoa de forma total e permanente. Fecha-se todos esses parênteses. Então, para aquele coleguinha que está me assistindo aqui e que está bem ansioso por conta dessa situação, é preciso saber que o simples fato de você ter trabalhado antes de 94 não implica em dizer que automaticamente você estará inserido nessa tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. É preciso fazer uma análise muito detalhada. Primeiro, procurar o seu advogado de confiança. Segundo, você tem que saber se você tem no seu extrato do CNIS o registro de toda a sua contribuição feita antes de 1994 do Plano Real. Isso não é uma tarefa fácil. Pode parecer muito fácil, mas não é. Muitas vezes as pessoas sempre tem que lembrar também que 1998 está muito pertinho de 1994. E somente a partir de 1998 foi exigido, por exemplo, tornou-se obrigatório o depósito do fundo de garantia. O recolhimento das contribuições previdenciárias sofreu uma grande mudança nesse período. Então, se o trabalhador não for relativamente organizado do ponto de vista previdenciário, muito provavelmente ele não vai conseguir fazer essa prova de que ele efetivamente recebeu um salário maior ou menor, um salário que seja, que o advogado da sua confiança tenha subsídios aí para fazer essa análise, esse cálculo, para saber se essa revisão da vida toda é vantajosa para você ou não. Sempre lembrando que existem dois posicionamentos na justiça e o simples fato de você ajuizar uma pretensão na justiça buscando essa revisão da vida toda não implica em dizer necessariamente que você tem uma causa ganha. Causa ganha não existe. Foi fixada uma tese para as condições de aposentadoria e por uma interpretação analógica, pelo fato de não estar petrificada a questão apenas para a aposentadoria, é que está se falando que pode ser aplicado para todos os benefícios. É certeza que você vai ganhar? Não. Daí a importância de você sempre fazer esse pedido após uma análise criteriosa do seu advogado da sua confiança, do seu advogado de confiança, para que você não vá buscar lã e volte tosado, como muitas vezes se vê por aí. Essas pessoas que têm os salários anteriores a 1994, ele vai ter que ter o comprovante, como eu estava dizendo, que os salários eram maiores, que tinham salários e que esses recolhimentos estejam registrados lá no seu NIT, e também no seu CNIS. Sem esses documentos, você não consegue nem começar a conversar. Tá? Você vai ter, se você tem outros meios de prova, como a sua carteira de trabalho, por exemplo, declaração do seu empregador, o vínculo de emprego, pelo menos registrado lá no INSS, você tem o início de prova material. Mas muito provavelmente os salários que vão ser considerados para fins da repercussão previdenciária desse cálculo será o salário mínimo, tá? Por conta da legislação
previdenciária que é bem expressa nesse sentido. Tá? E, Luiz, como eu faço para conseguir a minha revisão da vida toda? Será que efetivamente, se eu ligar no telefone 135, que é o 0800 do INSS, ô INSS, tudo bem? Posso, por favor, eu quero a revisão da vida toda. O senhor pode dar para mim? Claro, pois não, senta aqui. Vamos conversar. Você quer um café? Quer uma água? Quer uma porção? Não vai acontecer. Se você fizer pelo aplicativo, como que eu faço, Luiz, para eu fazer o agendamento de uma revisão da vida toda no aplicativo? Não existe o caminho no site do INSS. Nem mesmo para o auxílio acidente, eles estão colocando mais no portal. Eles estão fazendo de tudo para que você não chegue até a administração pública como forma de... Então, por isso, é necessário que efetivamente você procure o seu advogado de confiança para você ter o seu direito tutelado e, se for o caso, ter direito aí a um valor de um benefício um pouco maior, tá? Então é um tema muito novo, que tem gerado muitas polêmicas, e eu espero que esse nosso primeiro bate-papo com você, meu seguidor, meu convidado, tenha sido um pouco ilustrativo de alguma valia. Se esse vídeo foi bom para você, não se esqueça de clicar aqui, se inscrever no nosso canal, compartilhar ele com a sua rede de amizades, porque o direito é para todos.